Eu quero agradecer a Deus. Pai, obrigada. Obrigada, Pai. Obrigada. A palavra é gratidão, Pai. Obrigada pelo privilégio de servir aos santos que se reúnem neste lugar. Obrigada, Senhor, por estar aqui num momento tão especial desse ministério. Louvando, adorando junto com esses levitas tão ungidos, estando junto com mulheres que vieram ministrar a Tua palavra, liberar, Senhor, revelações. Estar aqui hoje, Pai, conhecendo mais uma parte da família de Deus. Obrigada, Senhor, isso para mim é um grande privilégio. Eu creio que os anjos gostariam de fazer isto, mas o Senhor delegou a homens, mulheres, e é um privilégio o Senhor estar fazendo isso. Obrigada, Senhor, obrigada por isso. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Enquanto eu adorava, Deus fala muito comigo durante a adoração, muito. É algo muito especial isso para mim. Às vezes eu tenho um plano de ministrar alguma coisa, e quando eu chego na igreja, durante a adoração, Deus muda. E hoje Ele fez isso comigo. Enquanto Gabi adorava aqui, com o seu grupo, e nós adorávamos aí junto com ela, Deus começou a ministrar ao meu coração. No primeiro louvor que ela cantou, ela falou: o bom perfume eu entrego a Ele. O bom perfume eu entrego a Ele. Imediatamente o Senhor me levou a me lembrar do texto bíblico daquela pecadora que ungiu os pés de Jesus. E a história você conhece. Um dos fariseus convidou para jantar. E certamente o convite decorreu do fato de Jesus ser celebridade. Porque quando você vê o decorrer do jantar, você vê que aquele fariseu não o conhecia como filho de Deus, nem o respeitava como profeta, nem como mestre. E o texto diz assim, está em Lucas capítulo 7, versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava-os com os próprios cabelos. Beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Disse Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, porquanto o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Às vezes eu fico criando na minha mente títulos para os textos bíblicos. E se eu fosse dar título para esse texto da palavra, não seria a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Diria que mais recebe de Jesus uma mulher cheia de pecados do que um fariseu cheio de doutrina. Esse homem, ele convidou Jesus por quê? Qual a razão pela qual ele convida Jesus para estar no seu jantar? Certamente haviam muitos convidados. Jesus, célebre, famoso, seguido por multidões. Jesus era frequentador de sinagogas, sabia?
vários textos bíblicos, você vai encontrar assim, indo para Nazaré, onde fora criado, foi no sábado, ensinar na sinagoga, segundo o seu costume. Indo para Nazaré, ou para Cafarnaum, foi ensinar na sinagoga. Ele era conhecido como mestre, mas não como filho de Deus. Um dia ele pergunta para os seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E as respostas vieram, um profeta. Mestre reconhecido porque indo para Nazaré, onde fora criado, em Lucas capítulo 4, lhe deram um livro do profeta Isaías para ler, 4,16. Então, ninguém dá um livro para alguém ler na sinagoga se não for um habitual frequentador e reconhecido como mestre. Na verdade, ele era recebido como tal, mas não como filho de Deus, não como aquele que perdoa pecados, não como aquele que veio para salvar o homem, não como aquele que veio para tirar o homem da morte e do inferno. E quando ele pergunta para os discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E respondem, um profeta. Citam Elias, citam João Batista, outros profetas. Mas e vocês quem dizem que eu sou? Responde Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Claro que só o Espírito Santo poderia revelar a Pedro, e Jesus diz isso, não foi carne e sangue. Por quê? Porque o Messias foi profetizado por vários profetas muitos anos antes dele vir ao mundo. Isaías profetizou que nasceria de uma virgem. Isaías profetizou que ele viria para ser moído pelas nossas transgressões. Miqueias profetizou o lugar do nascimento, vai ser em Belém. E eles estavam aguardando o Messias. O Messias profetizado, anunciado desde antes da fundação do mundo, já existia e foi profetizado a partir da criação do mundo. Quando lá, no Éden, na hora do pecado, Deus, ao invés de punir o homem, irremediavelmente condená-lo a um lago de fogo e de enxofre, disse, da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Estava profetizando a vinda dele, do Messias, que iria para a cruz, e que ali despojaria principados e potestades, triunfaria na cruz. Então, as profecias anunciavam o Messias, anunciava a vinda do Messias. Quando ele vem, quando ele é anunciado pelo anjo para Maria, diz para lhe dar o nome de Jesus. Um anjo aparece a uma virgem desposada de José, da casa de Davi, e anuncia, vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver. E ela diz, cumpre-se minha palavra. E quando o anjo fala com José, o anjo fala, não a deixe, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo, e fala, vai lhe dar o nome de Jesus. Então, o Messias, antes de vir ao mundo, agora que está no ventre de uma mulher, tem outro nome, é Jesus. E quando ele vai para a cruz, quando ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Cristo. Ele é aquele que é crucificado. Você já viu quando a pessoa não tem nada que dever e é acusada, ela fala, me tomaram como Cristo. É aquele que não deve, mas vai para a crucificação no lugar de todos os homens. É o Redentor da humanidade. E como Cristo, ele morre na cruz, ele é trucidado naquela cruz, é moído pelas nossas transgressões. Mas ele não fica morto, porque nele tem a dualidade. É o homem e é Deus. Como filho do homem, ele tem o DNA de Maria, sim, porque ele precisava vir em carne, porque um espírito sem um corpo é ilegal na terra. É uma lei espiritual que Deus estabeleceu. Os espíritos precisam de corpos para agirem na terra, por isso os demônios incorporam. Por isso o Filho de Deus veio em carne, por isso o Espírito Santo incorpora a igreja, porque Deus age na terra através de pessoas. E os espíritos imundos também. O mundo espiritual interage no mundo natural através de pessoas. Quando ele ressuscita dentre os mortos, não ficou preso na morte porque ele era Deus. Como homem, ele podia segurar na mão do homem. E como Deus, ele pode segurar na mão de Deus e fazer a ponte. Por isso, só ele pode levar ao Pai. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele não está dizendo ninguém vem a Deus. Todos vão a Deus.
Todos chegarão diante de um trono branco. Todos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna, para o horror eterno. Todos chegarão diante de um tribunal e uns serão julgados, mas aqueles que se tornam filhos de Deus, que recebem Jesus Cristo como Filho de Deus, esses vão vir vindo benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Não vão passar pelo julgamento porque já foram salvos, já estavam condenados. Quando você vê em João 3,16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo, Ele não veio para julgar o mundo, está escrito, porque o mundo já estava julgado. Em Adão todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Todos tinham a glória de Deus. Todos foram destituídos. Você é destituído de alguma coisa que você tem. Você é destituído de um cargo, é destituído de uma função. Todos tínhamos a glória de Deus, o DNA de Deus, a essência de Deus em nós, quando Ele nos forma a sua imagem, a sua semelhança. E não está escrito em Gênesis 1:26, farei o homem conforme a minha imagem e semelhança. Ele diz, nossa imagem, faremos o homem. O termo é plural. Não é farei o homem, é faremos o homem. A nossa imagem conforme a nossa semelhança, a trindade, os três juntos. Os três juntos para fazer as coisas serem chamadas à existência, do mundo espiritual para o mundo natural. Os três juntos. Quando a Bíblia fala da criação, o Espírito pairava sobre a face das águas. O Pai quis criar tudo que não existia. Pela vontade do Pai, tudo que foi feito se fez, é pela vontade do Pai. Pela sua vontade, o que não existia passou a existir, mas essa vontade não foi executada com um Big Bang. Essa vontade foi executada com a palavra sendo liberada. Haja. E as coisas eram chamadas à existência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, trazendo para a terra aquilo que estava no coração do Pai. O Espírito gerava a vida, a palavra chamava a existência, era o rema de Deus, é o verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós. E a vontade do Pai acontecia. Na hora de fazer o homem foi também a trindade. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E esse homem tinha essa glória. Ele tinha o DNA de Deus, que era a glória de Deus. E ele foi destituído, ele perdeu. E todos pecaram em Adão, todos. Todos estavam lá. Adão significa humanidade, Adam é humanidade. E aí todo mundo perdido. Não tem um só que não precise de salvação. Quando Jesus entra naquela casa como convidado célebre, mas não reconhecido como o Filho de Deus, nem reconhecido como Messias, ele é criticado pelo proprietário, pelo anfitrião. Por quê? Porque entra uma convidada, uma mulher que não foi convidada. Nós usamos a expressão bicão, entra um bicão na festa. Vem uma mulher pecadora, conhecida na cidade. Numa cidade pequena, muito obrigada, minha irmã. Numa cidade pequena e conhecida por todos como pecadora, certamente prostituta, certamente, porque roubo, furto é feito às escondidas. Outro tipo de pecado, quando chama de pecadora, certamente era uma prostituta. E quando ela entra por trás. Talvez não conseguiram segurar a entrada dela e ela se prostra aos pés de Jesus e derrama um bálsamo, derrama um perfume, caro certamente, e chora, enxuga com o cabelo, e a crítica do fariseu está no coração. Deus conhece o coração. Ele diz, o Senhor esquadrinha o coração e prova os pensamentos. E naquele coração há uma maldade. Naquele coração há uma afirmação que não é dita por palavras. Mas você lembra que Jesus disse que a boca fala que o coração está cheio? Antes que chegue a boca, Jesus já sabe qual é. E no coração aquele homem fala, se esse cara fosse profeta, ele saberia quem é essa zinha. E não deixaria tocar nele, porque Jesus veio num tempo
em que as prostitutas imundas não podiam tocar nas pessoas. Os leprosos também não. Todo mundo tinha que estigmatizar, separar, discriminar aquelas pessoas. Jesus quebra todos esses paradigmas. Ele vem para salvar o perdido, ele vem para curar o enfermo, ele vem para libertar a prostituta. É para isso que eu vim, ele diz. De outra feita, os fariseus estavam criticando Jesus em Lucas 15, porque ele andava e comia com pecadores. E naquela hora ele fala parábolas, ele fala da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo. E a parábola do filho pródigo não é para falar de alguém que se perdeu e voltou para a casa do pai. A parábola do filho pródigo é um confronto de Jesus para os fariseus. É uma parábola onde o filho que ficou em casa que é o que é destacado na parábola. Como se Jesus dissesse para os fariseus: vocês estão na casa do meu pai e vocês não o reconhecem como pai, não veem a dor que há no coração dele, porque o homem está indo para o inferno. E a parábola do filho pródigo, um confronto para os fariseus. Jesus não tinha problema com demônios, os demônios se prostravam e diziam: bem, sei quem és, o santo de Deus. Jesus tinha problema com os religiosos, com aqueles que tinham a letra, mas não tinham o espírito. A letra que mata, que julga, que aponta o dedo. E quando essa mulher se prostra aos pés de Jesus, que ele é criticado, ele pergunta ao fariseu, Simão, um homem tinha 2, que tinha que perdoar. Os 2 deviam, um devia pouco e o outro devia 10 vezes mais. Qual deve ser o mais grato? Quem devia mais, então, é essa. O pecado dela está exposto, todo mundo conhece na cidade, mas você também é pecador, porque ele fala de 2 devedores. E aquele homem que julga aquela mulher e que julga Jesus como um falso profeta, tem pecado também. Todos pecaram. Todos pecaram. Quando aquela outra mulher é pega em flagrante adultério, os apedrejadores vêm dispostos, com pedras na mão, a condená-la. E Jesus fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas os apedrejadores, os fariseus que vivem em todos os tempos, eles não olham para a grandeza da graça, eles olham para a sujeira do pecado. Eles apontam as pessoas de uma forma como que julgando. Mas não precisa julgar, o mundo já está julgado. O mundo precisa de salvação. Precisa do amor que excede a todo entendimento. Quando Jesus chega para os seus discípulos, depois de ter dado todos os mandamentos, ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Como Jesus amou você? Como Jesus me amou? Você não tem ideia. Você não tem ideia. Eu desafio você a ir para o meu canal oficial do YouTube, Tânia Tereza Oficial, com Z, Tereza com Z, e assistir um vídeo que tem o título Do Lixão de Aquidauana para o Mundo. Do lixão de Aquidauana para o mundo. Você vai ver quem eu era quando Deus usa esse homem lindo para me falar de Jesus. Quando eu fui encontrada. Ele me amou quando eu não tinha nada para dar para ele. Nada. E depois que essa mulher se prostra aos pés de Jesus, Jesus fala com o fariseu, confronta o fariseu, e ele diz para ela: perdoados estão os teus pecados. Ele não diz que ela não tem pecado, mas ele perdoa. E ele diz para ela: a tua fé te salvou, vai em paz. Acabou aqui. Acabou aqui. Para Jesus, uma pessoa é maior do que o seu erro. O seu erro é passageiro, é circunstancial, é temporário. O arrependimento é eficaz para cancelar o pecado. O arrependimento é suficientemente eficaz para que a graça seja liberada. Onde abundou o pecado, super abundou a graça. E a prostituta sai perdoada diante de um banquete, de vários convivas, vários convidados. Depois, a Gabi
Cantou: Ele é a rocha que nunca será abalada. Ele é a rocha. A casa construída sobre a rocha não cai. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, e ela não cai. Vem o vento, vem a chuva e vem a tempestade sobre a outra casa que não é construída sobre a rocha, e ela cai. O que isso nos ensina? A casa construída sobre a rocha não está imune a vento, chuva e tempestade. Não está. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai passar pelas águas, não vai afogar, vai passar pelo fogo, não vai queimar. Porque Ele está com você.